na igreja? Se ela foi? É. Não, esses dias ela não foi, não. Ela tá bem? A sua mãe? Eu vejo que não deu. Vamos dar início aos cultos, se você puder ficar de pé, vamos orar ao Senhor, pedir que Ele se faça presente em nosso meio, fale conosco nessa noite. Comece a falar com o Senhor. Esse louvor fala sobre a gente conseguir ser quem nós somos diante de Deus. E tirar todas as máscaras. Sabe, a gente não precisa ter medo de mostrar diante de Deus quem nós somos. Ele conhece os nossos pecados. Ele conhece os nossos traumas. Ele conhece as nossas dores. Ele conhece os nossos medos. Ele conhece cada parte de nós por inteiro. E tantas vezes nós chegamos diante de Deus com máscaras, achando que Ele não está vendo o que realmente tem de trás da máscara. Nós chegamos diante de Deus e mostramos que nós estamos bem, escondemos os nossos pecados, escondemos as nossas dores. Mas tudo que o Senhor quer é que a gente faça oração sincera diante dEle. Sabe, não esconda nada. Eu que nesse primeiro momento do louvor que você venha começar a se desfazer de toda a máscara, de tudo aquilo que possa impedir a sua oração, de todas as prisões. Que você venha se sentir livre para adorar o Senhor. Que você venha se desfazer de todo engano, de todas as mentiras, de todas as vozes que não são do Senhor, de tudo aquilo que o mundo diz a seu respeito, as pessoas dizem a seu respeito, você mesmo diz a seu respeito, e comece a olhar para o Senhor e ouvir o que Ele pensa sobre você e aquilo que Ele quer te levar a viver e o lugar que Ele quer que você esteja nessa noite hoje. Comece a adorar ao Senhor com tudo que você tem. Comece a se entregar ao Senhor sem reservas, sem limitações. Sabe, porque realmente no Senhor é o melhor lugar onde nós devemos estar, que nós possamos estar. A gente pode correr por todos os lugares, a gente pode experimentar milhares de coisas, mas é no Senhor o melhor lugar, onde nós podemos ser vulneráveis, onde nós podemos expor as nossas dores, onde nós podemos expor os nossos traumas, onde nós podemos expor tudo o que nós sentimos, tudo o que nós fazemos. É no Senhor esse lugar de alívio, é no Senhor esse lugar de perdão, é no Senhor esse lugar onde nós podemos encontrar tudo aquilo que nós necessitamos. Então adore esse Deus que tem tudo que nós precisamos. Comece a adorar ao Senhor, comece a se entregar ao Senhor, comece a entregar a sua melhor adoração, as suas melhores palavras, tudo aquilo que você tem, entregue sem reservas. Aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou. Toda máscara se vai, teu amor me satisfaz e eu me sinto tão teu, que com você é onde eu consigo ser quem eu sou. Toda máscara se vai, teu amor me satisfaz.
entonar este lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. É só você ficar. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Qual é o lugar que você mais quer ficar em toda a sua vida? Sabe, que esse lugar seja a presença de Deus. Que esse lugar venha ser estar com Deus. Que esse lugar venha ser estar no secreto com o Senhor. Estar na vida que Ele preparou para você. Estar onde o Senhor quer que você esteja. Viver aquilo que o Senhor quer que você viva. Uma coisa deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. E é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. Eu sinto muito bem, não há outro lugar melhor. Não há outro lugar melhor. Glória a Deus, Deus! Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás
Amém. Vamos orar antes da palavra. Poder fechar seus olhos. Poder fechar seus olhos. Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Teu Espírito Santo venha estar aqui conosco. Prepara para os nossos corações aqui. Nós já repreendemos desde já, Pai, todo espírito contrário do Senhor, que venha para ter legalidade e autoridade para este lugar, para falar, para agir somente o Teu Espírito Santo, Pai. A Tua palavra diz, Deus, que onde o Teu Espírito está, o Teu Espírito Santo, Deus, ali há liberdade. Teu Espírito Santo, que o Senhor venha ter liberdade para tocar os nossos corações através dessa palavra, liberdade para agir, para nos tocar, para quebrar todo mal, toda seta do inferno, em nome de Jesus. Acampa os Teus anjos neste lugar, acampa, Pai, a Tua presença neste lugar também, Deus, em nome de Jesus. Que a Tua voz, ó Pai, venha falar aos nossos corações através da palavra, que Teu Espírito venha falar em nossos corações através da palavra, nos quebranta, nos quebra, Pai, conforme o Teu querer e a Sua vontade, Deus, em nome de Jesus, e que o Seu Espírito venha fluir aqui, Pai, neste lugar, e venha ser o único, Pai, o único a ser adorado, o único a se manifestar, o único, Pai, a ter legalidade e autoridade, Pai, para falar em nossas vidas, para nos tocar e falar aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Amém. A palavra de hoje vai ser sobre oração. Eu vou começar uma série sobre orações perigosas. E hoje a gente vai falar sobre Elias, que é um personagem, né, no Antigo Testamento e foi muito conhecido, né, por orações poderosas e de confrontos, né, também, e orações perigosas. Elias era um homem ousado, né, cheio do Espírito de Deus e usado pelo Senhor, né, a fazer coisas que talvez, se o Senhor pedisse para nós hoje, a gente não faria ou não obedeceria. A gente vê, né, em 1 Reis algumas coisas que aconteceram através da vida de Elias, através da oração, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Quem puder abrir em 1 Reis 17. A partir do verso 1. 1 Reis 17, a partir do verso 1. Vai dizer assim: Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias: Vá para o leste, esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica ao leste do rio Jordão. Beba água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levar alimentos até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Aí a gente vai para o 8 agora. Então o Senhor disse a Elias: Vá morar em Serepta, perto da cidade de Sidom. Dei a ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: Pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar água, ele disse: Traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição e depois eu e meu filho morreremos. Elias, porém, disse: Não tenha medo. Faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois, use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia que o Senhor enviar chuva. Ela, conforme Elias disse,
Ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente, foi piorando e por fim morreu. Disse ela a Elias: Homem de Deus, o que você me fez? Veio para me lembrar-me dos meus pecados e matar meu filho? Elias, porém, respondeu: Dê-me seu filho. Tomou o corpo do menino dos braços dela, carregou-o para o andar de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então Elias clamou ao Senhor: Ó Senhor, meu Deus, porque trouxeste desgraça a esta viúva que me recebeu em seu lar e fizeste o filho dela morrer? Em seguida, Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: Ó Senhor, meu Deus, por favor, permita que a vida volte a este menino. O Senhor ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver. Elias o levou para baixo e entregou à mãe. Veja, seu filho está vivo, disse ele. Então a mulher disse a Elias: Agora tenho certeza que você é homem de Deus e de que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. A gente vê aqui Elias em 2 situações, né? Na realidade 3. Primeiro ele fala, né, que não vai chover, e realmente não choveu. Depois ele vai para um lugar onde tem uma mulher que está esperando só a morte. Né? Fala assim: vamos fazer minha última refeição e depois eu vou morrer, conjuntamente com meu filho, né? E ele vai e ora, né? E eles têm o alimento necessário que durou muitos dias e que não ia se cessar até vir a chuva novamente. Mas à frente o menino realmente morre e Elias ora, né? Clama ao Senhor para que a criança voltasse à vida. E algo interessante, né, que a gente vê desde o começo, Elias fala assim: o Deus de Israel a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos dias, até que eu ordene. É uma ousadia tão grande, né, a gente olhar alguém e falar assim: olha, não vai acontecer isso até que eu ordene. Não vai acontecer tal coisa até que eu ordene. A gente vê que Elias tinha tamanha intimidade com Deus que ele falava coisas para não acontecer ou acontecer. A gente vê que Elias, né, era tão ligado com o Senhor que ele tinha essa autoridade, né, através da oração, para que as coisas acontecessem ou não. Quando Elias vai orar pelo menino, ele clama ao Senhor, né, falando: Senhor, que o menino volte a viver. Senhor meu, por favor, permita que o menino volte à vida. Quantas vezes a gente passa por situações onde a gente nem sequer ora ao Senhor, né? Onde a gente nem sequer acredita no poder da oração, no nome de Jesus, acredita no poder da oração para o conserto, né, de um povo. A gente vê que Elias pediu para que não houvesse chuva porque o povo estava se derramando, né, se entregando a outros deuses. E a gente vê que a oração, ela tem muitas formas, né, de ser feita. E tem muitos alvos, né, e muitos motivos para a gente fazer oração. Mas a gente tem medo de orar, para que as coisas aconteçam ou não aconteçam. Né? A chuva não veio para causar, vir como uma justiça sobre um povo, né? Para que eles pudessem se voltar para Deus. Era um castigo para o povo. Elias clamou para que houvesse farinha, né, e azeite para que eles pudessem ser alimentados. Sabe quantas vezes pode ser que a gente está em situações difíceis e a gente nem se lembra de orar, nem se lembra de falar com o Senhor? Em situações tão complicadas, imagina uma pessoa morta e você ir lá e orar para que ela tenha vida. A gente não se propõe a orar em situações que são às vezes mais simples, né? Não tem a ousadia do Senhor para orar por coisas que são tantas vezes mais simples. Imagine coisas que requerem às vezes um entendimento muito maior do que quem faz algo ao Senhor e não nós mesmos. Sabe, Elias tem algumas orações muito conhecidas na Bíblia que foram atribuídas a ele, que mostravam sua fé, a confiança e o relacionamento com Deus. Sabe, se eu não entendo a quem eu sirvo, o Deus que eu sirvo e o que Ele pode fazer, eu sempre vou ter medo de orar. Eu sempre não vou querer orar, eu sempre vou fugir da oração. Eu sempre vou fugir de orar por alguém, de impor a mão sobre alguém, sabe, de orar por alguma causa.
às vezes de orar por si mesmo, eu sempre vou fugir desse lugar de oração, porque eu não entendo e não conheço ao Deus a quem sirvo. A gente vê que Elias fala assim, ó, o Deus de Israel a quem eu sirvo, ele sabia que o Deus de Israel a quem ele servia poderia fazer muitas coisas. A gente vê, né, algumas orações de Elias que foram destacadas, né? Ele ora fervorosamente pela vida do filho da viúva e ele torna a vida. Durante o confronto no Monte Carmelo entre Elias e os profetas de Baal, ele ora, né, para demonstrar o poder de Deus e acontece também. E assim confirma, né, a fidelidade do Senhor com o profeta Elias. Depois tem uma fuga, né, após a sua fuga, depois da fuga de Jezabel, que ameaçou tirar sua vida, Elias lamentou diante de Deus sobre um junípero, expressando seu desânimo e pedindo a morte, e Deus respondeu a sua oração, fornecendo-lhe conforto, orientação e mostrando que ele não estava sozinho, encorajou ele e assim ele continuou a sua missão. Então a gente vê que Elias era um homem de oração. Em tudo, ele orava. Sabe, como tem sido a nossa vida de oração? Será que nós temos feito orações perigosas? Será que nós temos feito orações ousadas no Senhor? Seja para o Senhor, pelo juízo de Deus em alguma situação, seja para o Senhor agir em determinado lugar, seja para o Senhor curar tal coisa, seja para o Senhor mudar algo em nós, seja para o Senhor vir com um milagre, seja para o Senhor vir com uma providência. Porque a gente vê aqui que Elias, ele orou por providência para a mulher, e tantas vezes a gente tem medo de orar por providência em nossas vidas e na vida dos outros. Aquele acontecimento, né, as orações de Elias serviria como uma grande prova da identidade de Elias como profeta do Senhor. Elias orou a Deus e o filho da viúva foi restaurado à vida novamente. Será que nós temos tido ousadia de orar por coisas que parece que não tem mais solução? Será que nós temos tido ousadia e tido fé no Deus de Israel, naquele que nós servimos, a fazer orações por solução em algo que parece que não tem mais solução? A gente vê em outra situação Elias com os profetas de Baal. Essa passagem é muito boa. A gente vai ler também em 2 Reis 18. 1 Reis 18, perdão. Primeira Reis 18, a partir do verso 16, vai dizer assim: Então Obadias foi dizer a Acabe que Elias tinha vindo, e Acabe saiu para encontrar-se com Elias. Quando Acabe viu, disse: É você mesmo, perturbador de Israel? Não causei problema algum a Israel, respondeu Elias. O Senhor e sua família é quem são perturbadores, pois se recusam a obedecer os mandamentos do Senhor. Em vez disso, adoraram imagens de Baal. Agora convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, além dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera que comem à mesa de Jezabel. 20. Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Elias se colocou diante do povo e disse: Até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. Então Elias disse: Sou o único que resta dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Agora tragam para cá 2 novilhos, que os profetas de Baal escolham um deles, cortem o animal em pedaços e coloquem sobre a lenha do altar, mas não ponham fogo na lenha. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre a lenha no altar, mas não porei fogo na lenha. Então invoque o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E todo o povo concordou. Então Elias disse aos profetas de Baal: Comecem vocês, pois são muitos. Escolham um novilho, preparem-no e invoquem o nome do seu Deus, mas não ponham fogo na lenha. Então prepararam um dos novilhos e colocaram sobre o altar, invocando o nome de Baal. Desde a manhã até meio-dia gritavam: Ó Baal, responda-nos.
Mas não houve resposta alguma, e dançavam em volta do altar que haviam feito. Por volta do meio-dia, Elias começou a zombar deles. Vocês precisam gritar mais alto, dizia ele. Sem dúvida, ele é um Deus. Talvez esteja meditando ou ocupado em outro lugar. Ou talvez esteja viajando ou dormindo e precise ser acordado. Então gritaram mais alto, e como era de seu costume, cortaram-se com facas e espadas até sangrarem. Agitaram-se em transe desde o meio-dia até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve sequer um som, nem resposta ou reação alguma. Então Elias disse ao povo: venham aqui. Todos se reuniram em volta dele, enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse: teu nome será Israel. E com elas construiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água. Empilhou o lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou pedaços sobre a lenha. Em seguida ordenou: encham 4 jarras grandes com água e derrame a água sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizeram isso, disse: façam a mesma coisa novamente. Quando terminaram, ele disse: agora façam pela terceira vez. Em seguida, seguiram sua instrução. E a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira de oferecer sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Prova que eu fiz tudo isso por tua ordem. O Senhor respondeu-me: que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e estás buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante, o fogo do Senhor desceu do céu e queimou no novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, sim, o Senhor é Deus. Algo interessante dessa passagem, né, que eles criam o altar dele e tudo mais, e Elias, quando vai construir o altar para o Senhor, ele molha tudo. Né, se torna mais difícil ainda ter fogo ali. Né? A gente sabe como que é difícil você pegar uma madeira que ainda é nova, né, ou tacar fogo em algo que está molhado, não pega fogo de jeito nenhum. E Elias, né, debochado, ele já estava debochando dos profetas de Baal lá de trás, falando: olha, quem sabe, né, o Deus de vocês está meditando, ou ocupado, ou viajando, ou dormindo, precisa ser acordado. Então, ele, mais uma vez, ele dá uma atitude de ousadia, né? Ele pede para molhar 3 vezes o sacrifício, né? E o altar. Para que assim as pessoas vejam quem Deus é, né? E Deus, ele pegou, mandou fogo e o sacrifício, né, foi recebido, foi queimado. E assim as pessoas se prostraram, né, diante de Deus, se prostraram diante de quem realmente Deus é. E algo interessante nisso é que Elias, no 37, ele faz uma oração também. Né? Depois de ele organizar todo o altar e dar as instruções para as pessoas, ele pede ao Senhor: ó Senhor, responde-me, que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus, que está buscando o povo de volta. Então, tudo aquilo que eles estavam fazendo é para que as pessoas pudessem ver que Deus era Deus e para que elas pudessem se voltar para ele, né? Porque as pessoas estavam adorando a outros deuses, estavam se entregando a deuses falsos, né? Então a gente vê aqui que Elias era um homem de oração fervorosa, né? Um homem que depositava toda a sua confiança em Deus, um homem que cria que o Senhor poderia fazer. E ele ainda fala no final, né? Olha, que eles possam entender que tudo que eu estou fazendo aqui foi o Senhor que me ordenou. Foi o Senhor que me pediu. E tantas vezes nós caminhamos a nossa vida fazendo coisas que Deus não pediu. Orando por coisas que Deus não pediu. Clamando por situações que Deus não pediu. E muitas vezes para a nossa própria glória, para o nosso próprio engrandecimento. Mas Elias, ele tinha um coração de derramar toda a glória daquilo que estava acontecendo para o Senhor. E com isso as pessoas se prostraram ao chão, né, e se renderam ao Senhor. Elas gritaram: o Senhor é Deus. Sim, o Senhor é Deus. Então as nossas orações perigosas, né, sempre devem ser voltadas para a glória de Deus. Para manifestar a glória de Deus, não de trazer glória para o homem, não de falar: não, orei por fulano, ele foi curado. Não, a glória não é nossa.
Eu orei por tal situação e Deus proveu. Não, a glória não é nossa, é do Senhor. Para que as pessoas se prostrem ao Senhor, para que as pessoas, né, conheçam quem é o Deus verdadeiro. Mas tantas vezes a gente nem chega nessa parte das orações, né? A gente não ora por ninguém, a gente não clama pelo Senhor, a gente não se derrama numa vida com Deus, a gente não se entrega a Deus. E com isso a gente não perde de viver esses momentos de orar ao Senhor e ter a resposta. Orar ao Senhor e ver as coisas acontecendo. Não porque as nossas orações têm poder ou têm algum poder nas nossas palavras, mas porque nós servimos a um Deus poderoso. A gente vê que Elias, ele era realmente um homem que tinha essas orações poderosas e perigosas, né? E ousadas. Porque em todas as situações, se fosse nas nossas vidas, talvez a gente olharia e falaria assim, cara, eu não vou orar por isso. É impossível demais. Eu não vou orar por isso. E se não der certo? E se não acontecer? Sabe? E a gente colocando a nossa expectativa em nós mesmos, naquilo que nós podemos ou não fazer, ao invés de colocar no Senhor. Então nós vemos que Elias, ele colocava toda a sua confiança no Senhor. E assim o nome de Deus é glorificado. Não vai chover, não chove. Vai voltar a chover, vai voltar a chover. Era um homem que realmente andava com Deus. Era um homem que realmente tinha intimidade com Deus. E às vezes nós queremos desfrutar dessas coisas sem se relacionar com o Senhor. Nós queremos ver milagres, nós queremos participar de milagres, nós queremos fazer essas orações perigosas, nós queremos orar e ver cura, nós queremos orar e ver provisão de Deus, mas sem se relacionar com Deus. Mas sem ter vida com Deus. A gente vê em muitos lugares, dentro de igrejas evangélicas, dentro de outras religiões, pessoas orando ou clamando para algum Deus, ou até mesmo para Deus, e coisas acontecendo. Sabe, mas tantas vezes não é para a glória de Deus, é para si próprio. A gente vê outra passagem importante e bem significativa no ministério de Elias, que é registrado em 2 Reis 2, que conta a história de Elias e Eliseu, né? O final do ministério de Elias está registrado em 2 Reis 2. Eliseu e alguns outros profetas perceberam que o ministério do profeta Elias estava chegando ao fim, que ele os deixaria. Por algumas vezes, Elias tentou se distanciar, mas Eliseu insistiu em acompanhá-lo. Eu acho essa passagem muito legal, porque assim, Elias não apenas fez coisas muito importantes na palavra e glorificou o nome dele, de Deus através disso, né? Mas tinha alguém ali observando e buscando seguir os passos de Elias. A gente vê Tiago 5, 17 ao 18, vai falar assim, ó, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Ele orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. E Eliseu, o tempo todo, né, à espreita, só vendo as coisas que estavam acontecendo. Só ver as coisas que Elias estava fazendo. E ele pede a Elias porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. E Elias fala para ele assim, olha, se você estiver lá, quando o Senhor me tomar para ele, é sua. Se você estiver lá, a capa, tudo é seu. Então, Eliseu não desgrudou de Elias. Não desgrudou até, né, Elias ser tomado ao céu e ele receber aquilo que tanto almejava. Então a gente precisa andar com pessoas que transbordem de Deus sobre as nossas vidas. A gente precisa identificar pessoas que têm vida de oração, pessoas que têm vida com Deus, pessoas que se entregam ao Senhor, pessoas que derramam, né, e fluem na unção de Deus e falam assim, ó, como que eu consigo isso? Me ensina, sabe? E tantas vezes a gente perde oportunidades de aprender de Deus através de irmãos e irmãs, através de pessoas, porque a gente não percebe as coisas que são espirituais, não percebe as coisas que são de Deus. A gente vê que através da vida de Elias muitas coisas extraordinárias aconteceram e Eliseu ele ficou esperto em relação a isso e ele quis viver coisas semelhantes.
Será que as pessoas, quando vê a nossa vida de oração, vê a nossa vida com Deus, elas querem viver da mesma forma? Como Paulo fala, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque se vocês estiverem imitando a mim, vai ser a mesma coisa de estar imitando Cristo. Sabe? E Elias ele fez isso de forma muito boa, né? Ao ponto de Eliseu querer a mesma coisa, porque ele viu que Elias tinha uma vida de oração. Ele via que Elias fazia orações fervorosas. Ele via que Elias caminhava com Deus de verdade. Mas será que nós temos buscado isso também? De olhar para os homens da Bíblia, de olhar para o Senhor e viver essa vida entregue ao Senhor? Essa vida onde nós vamos nos derramar diante do Senhor e ser pessoas de oração, que têm uma vida de oração. Sabe, de ir para o nosso quarto e no secreto orar com o Senhor e buscar o Senhor e ouvir a voz dEle. E aprender do Senhor e o Senhor depositar em nós coisas preciosas. E o Senhor fluir através das nossas vidas. E o Senhor derramar a unção dEle através das nossas vidas. Nós vemos que Deus faz coisas extraordinárias através de pessoas que têm vida de oração. O Senhor ele faz coisas extraordinárias. Eu vi um testemunho esses dias de uma criança, muito legal. A moça conta, né, que eles estavam na salinha das crianças e tinha somente um salgadinho daqueles pequenos e tinha 50 crianças. E eles oraram pelo salgadinho, né, que uma criança tinha trago e as outras crianças também queriam. E eles oraram, abriram o salgadinho e fez uma fila de crianças. As 50 crianças comeram e ainda repetiram 3 vezes a fila. Um pacote de salgadinho do pequeno. Então, assim, orações perigosas, né? Aí o menino, né, que viu isso, o que ele fez? Chegou na escola, ele tinha um salgadinho, contou o que aconteceu na salinha das crianças. As crianças ficaram querendo saber o que tinha acontecido. Ele falou assim, olha, eu acredito que pode acontecer aqui também. Ele orou pelo salgadinho. E um monte de criança também comeu do salgadinho na escola. E isso é muito legal, sabe? A gente vê isso porque quando a gente experimenta uma vida de oração, a gente crê que coisas extraordinárias podem acontecer. Esse menino viu algo extraordinário acontecendo na sala das crianças e ele reproduziu isso para os colegas dele. E esses colegas puderam ver que Deus ele faz milagres, né? Que Deus ele multiplica, que Deus ele pode fazer coisas que parecem impossíveis. Mas tantas vezes nós não oramos, não atingimos a vida de ninguém, né? Não cremos no poder da oração através do nome de Jesus, não temos vida de oração nenhuma e não vemos nada acontecer. Mas a gente vê no exemplo de Elias, né? Alguém que era realmente um homem de oração, e a gente vê através de Eliseu alguém que prestou atenção nisso e quis viver isso também. Então a oração, ela tem algumas coisas, né? A oração ela pode trazer cura, como fala em Tiago 5,16, quando a gente confessa os pecados uns aos outros, né? E oramos uns pelos outros, para que a gente possa ser curado. A oração é liberta, como fala em Marcos 9,29, Jesus respondeu, esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Então a oração é liberta. A oração ela é um lugar onde a gente encontra tranquilidade, sabe? É um lugar onde a gente pode se conectar com Deus, onde a gente pode ver coisas extraordinárias acontecendo, sabe? Mas a oração não é algo que começa no público, né? Onde talvez eu estou num culto ou estou pregando, eu começo a minha oração ali. A minha oração começa no meu secreto com o Senhor. A oração, a vida de oração, né? As orações perigosas começam a gente e Deus sozinhos. A gente vê Jesus se retirando várias e várias vezes para estar a sós com o Pai. A gente vê os profetas, a gente vê os discípulos, a gente vê grandes homens de Deus, né, na palavra, tirando tempo de oração com o Senhor, indo para longe das pessoas, indo para longe dos holofotes, indo para longe da multidão para falar com o Senhor. Então tem algumas coisas que nós podemos fazer para estabelecer essa vida de oração. A gente precisa encontrar um lugar tranquilo,
para a gente orar, separar um lugar ali específico para a gente possa começar a exercer a nossa vida de oração. A gente pode estabelecer um horário no nosso dia. Esse horário aqui é o meu dia, o meu momento com o Senhor. Mas claro, a palavra fala para a gente orar incessantemente, né? Sem cessar, a todo tempo. Então, durante todo o nosso dia, a gente deve viver a nossa vida de oração. Mas a gente pode tirar um momento específico, né? Sem nenhuma distração, sem estar fazendo nada para orar ao Senhor. A gente precisa ser sinceros e transparentes diante de Deus na oração, quando nós estivermos nesse lugar de tranquilidade e nesse horário que nós sempre separamos. Nós podemos usar a palavra de Deus para orar, declarar a palavra de Deus na oração. A gente precisa manter uma atitude de gratidão através da oração. Nós precisamos ser persistentes na oração. Nós precisamos praticar a escuta, né? Não somente a gente ficar falando, mas Deus, o que o Senhor quer falar comigo nesse momento? A gente precisa incluir intercessão no momento de oração, então é orar por outras pessoas, reclamar ao Senhor pelas vidas. Sabe, a vida de oração é algo diário e eu preciso persistir nisso. Nessa vida de oração, para que eu possa experimentar aquilo que Deus quer derramar através da minha vida. Aquilo que Deus quer fluir através da minha vida. Sabe, existem orações perigosas que a gente vê, né? Elias fez várias orações perigosas. Mas nós também podemos fazer orações perigosas para a nossa própria vida. Diz, Senhor, muda minha vida, me liberta, me usa, me transforma, que o Senhor seja em mim, que eu possa diminuir para que o Senhor possa crescer. São orações perigosas. Me ensina a te amar, me ensina a abandonar o mundo. Sabe, se nós fracassamos na nossa vida de oração, nós fracassaremos em tudo. Nós perderemos as batalhas, porque a gente não está equipado com aquilo que é necessário. Imagine só se eles não fossem um homem de Deus e fosse se meter com os profetas de Baal. Poderia ter passado uma vergonha danada. Mas Elias era um homem de Deus, um homem cheio da presença do Senhor, um homem de oração. E ele sabia que aquilo que ele estava orando iria acontecer. As coisas pelas quais você ora são aquelas que você entrega aos cuidados de Deus. As que você negligencia em orar são aquelas que você acredita que pode resolver por conta própria. Quantas coisas a gente deveria levar em oração ao Senhor e a gente, não, eu resolvo. Eu consigo, eu faço, eu posso. Eu vou fazer acontecer. Mas a verdade a gente deveria levar ao Senhor, entregar os cuidados dele. E se assim for sua vontade, as coisas irão acontecer. Sabe, nós vemos grandes exemplos de homens de oração na palavra, de mulheres de oração na palavra. De pessoas que se derramavam diante do Senhor com o coração aberto, sabe? E experimentaram de coisas incríveis no Senhor. O que nós temos experimentado do Senhor através da vida de oração? Se eu não tenho experimentado nada, talvez eu não tenha vida de oração. Se nada tem acontecido, talvez eu não tenha um relacionamento com o Senhor. Sabe, a gente tem prazer em conversar com Deus todos os dias. Em cada minuto do nosso dia. Está no trabalho e o pensamento está aqui, ó, em Deus, ligado com o Senhor. Não se desconecta. Está fazendo outras coisas, o pensamento está no Senhor. O tempo todo, o tempo inteiro, com o pensamento no Senhor. Sabe? E se conectando com Ele todos os dias, a cada momento. Conversando com o Senhor. E não apenas conversando, mas ouvindo do Senhor. Se eu não ouço a voz de Deus, algo está errado. Sabe, ele fala assim, olha, para que as pessoas vejam que aquilo que eu estou fazendo não é de mim mesmo, mas foi o Senhor que ordenou. Como que ele sabia que o Senhor ordenou? O Senhor falou com ele. E talvez nós tomamos decisões nas nossas vidas que dão errado porque a gente não ouve a Deus. Porque a gente não tem vida de oração e a gente faz as coisas por nossa própria conta.
E a gente faz as próprias escolhas e depois dá errado e a gente quer culpar o Senhor. O Senhor não faz nada na minha vida, mas talvez não é Deus que não tem feito na nossa vida. É a gente que não tem feito nada na nossa vida de oração. É a gente que não tem se entregado a uma vida de oração ao Senhor diariamente e buscado ouvir os ensinamentos do Senhor, as ordenanças dele, como que ele quer que a gente viva, o que ele quer que a gente faça ou não faça. Sabe, é muito legal olhar para a vida de Elias e ver o tanto de coisa que ele fez. Mas se a gente for olhar o tanto de sofrimento que ele passou, Elias chega um momento que ele foge e ele quer morrer. De tanta pressão que ele sentiu, ele queria morrer. Sabe, mas Deus cuidou dele e ele teve a resposta também, né? Ele teve alívio do Senhor. Então, tantas vezes a gente não tem nada do Senhor porque a gente não busca no lugar certo. O Senhor nos chama para esse secreto de estar com Ele, nos chama para essa vida de oração, nos chama para fazer essas orações perigosas, crendo que o Deus de Israel, o nosso Senhor, irá fazer. Né? E a gente vê que Elias era um homem como, né, um ser humano como a gente. Fala mesmo em Tiago 5. Elias era um homem semelhante a nós. Servia um Deus semelhante ao nosso. Um Deus, o nosso Deus, o mesmo Deus. Não semelhante, mas é o mesmo Deus. Então ele estava sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Elias desanimou, Elias quis morrer. Elias passou por dificuldades. Ele pediu a morte ao Senhor, né? Então Elias ele passou por coisas difíceis assim, mas ainda assim foi um homem de oração e de vida com Deus. Então não tem como a gente olhar para Elias e falar assim, não, é impossível fazer essas coisas. Impossível ser usado dessa forma, orar e as coisas acontecerem, fazer algo e o Senhor responder. Mas aqui mesmo fala, a palavra não mente, Elias era um homem semelhante a nós, que tinha suas dificuldades, que tinha os seus medos, que tinha os seus temores, que tinha as suas dores, mas que estava totalmente disposto a fazer a vontade do Senhor. Então nessa vida de oração, né, quando a gente entende que o Senhor quer se relacionar conosco todos os dias, e passamos a viver essa vida de oração, a gente não está ilesos, né, isentos a passar por dificuldades, a passar por coisas difíceis. Mas a gente certamente terá o cuidado de Deus. A gente certamente terá o Senhor conosco. Então nós precisamos entender que o Senhor nos chama para essa vida de oração. E não há mais tempo para a gente ficar perdendo, não conhecendo e se relacionando com o Senhor. Sabe, nós precisamos orar, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos nos relacionar com o Senhor diariamente. Nós precisamos conhecer o coração de Deus. Nós precisamos conhecer aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Sabe, às vezes o Senhor quer fazer tantas coisas através da sua vida, mas você não escuta porque você não se relaciona com Ele. Não conhece a voz de Deus. Sabe, você pode passar milhares de anos, ou você pode estar no meio da multidão. Se uma pessoa que você conhece gritar, você vai saber aquela pessoa. Nossa, fulano está bem ali, ouvi a voz dela. Ou passou na rua, né? Fulano passou na rua. A gente reconhece, porque a gente tem intimidade, conhece a pessoa. E às vezes o Senhor está falando todos os dias conosco, mas a gente não entende o que Ele está falando, porque a gente não tem vida de oração e não se relaciona com Ele diariamente. Sabe? Então, assim, a gente só conhece a voz de Deus se relacionando. A gente só ouve aquilo que Deus quer que a gente faça se relacionando com Deus. E eu preciso me derramar diante de Deus. Eu preciso me entregar diante de Deus. Porque quando vierem coisas que precisam do meu posicionamento, eu posso estar ali pronto e pronta para ser usada por Deus. Imagine Elias nessa situação da mulher sem comida, podia falar assim, nossa, sem comida eu vou para outra casa. Vou procurar em outro lugar. Às vezes a gente faz isso. Aqui não tem solução, vou procurar em outro lugar. Mas às vezes Deus quer nos usar naquele lugar para ajudar a ter a solução. Ele poderia muito bem, não? Se vire aí com o seu problema,
realmente vocês vão morrer de fome e pronto, acabou. Passou a última refeição, agradeci a Deus e já era. Mas não. Elias, ele viu a situação e orou, pediu a Deus. E ainda falou, sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar a chuva. Então foram 3 anos e 6 meses de azeite e farinha. Muita coisa. Então o Senhor ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver. Sabe, que a gente possa ouvir isso do Senhor. Então o Senhor ouviu a tua oração e isso aconteceu. Então o Senhor ouviu isso e você foi transformado. Então o Senhor ouviu o teu clamor, o teu desespero por mim. E você hoje é cheio da minha presença. E você hoje é usado por mim. E você hoje é transformado, é liberto. Sabe, do Senhor ouvir as nossas orações. Mas para isso a gente precisa falar, precisa orar, precisa se comunicar com o Senhor. Ele sabe tudo a nosso respeito. Mas a gente precisa se comunicar com Deus, se relacionar. Sabe, falar as coisas, a gente precisa clamar, a gente precisa orar. Curva a cabeça, feche os olhos. Senhor Jesus, que essa palavra venha penetrando nossos corações e que a gente venha entender, Pai, que o Senhor quer fazer coisas extraordinárias através de nossas vidas. Que a gente precisa, Senhor, se posicionar e ter essa vida de oração. Sermos constantes, sermos perseverantes, Senhor, na vida de oração. Porque nós precisamos nos relacionar com o Senhor dia após dia, Pai. Nós precisamos crer que o Senhor faz. Nós precisamos ouvir a sua voz para entendermos aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Fazer ou não fazer, ir ou não ir. Orar ou não orar por determinadas situações. Mas a gente só vai ter esse discernimento se relacionando contigo e orando. Se comunicando com o Senhor através da oração. Se relacionando com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a termos uma vida de oração diariamente. Não apenas, Deus, no culto de oração, não apenas, ó Pai, nos dias de culto, Deus, mas todos os dias, Pai, a gente venha conversar com o Senhor. Que a gente venha estar sensíveis à sua voz, sensíveis àquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Quantas vezes pode ser que o Senhor toque no nosso coração por algo e a gente não entende que é o Senhor, porque a gente não se relaciona contigo e não tem intimidade. Ou quantas vezes a gente até ouve a sua voz e a gente tem medo de fazer, Pai, porque tem medo de não dar certo, tem medo de dar errado. Então, Deus, em nome de Jesus, que a gente venha ser corajosos no Senhor. E que em nome de Jesus, que assim como Eliseu entendeu que precisava estar perto de pessoas que clamavam pelo Senhor, que oravam, e tinha vida de oração, e tinha relacionamento contigo, que a gente venha se cercar dessas pessoas, ó Pai, que caminham com o Senhor, que têm vida com o Senhor, para que a gente possa aprender, para que a gente possa crescer, para que a gente possa desenvolver, Senhor. Afasta em nome de Jesus todas as pessoas que atrapalham esse desenvolvimento, que atrapalham, Pai, esse crescimento de uma vida de oração contigo, mas que a gente venha se achegar, Pai, daqueles que a gente pode aprender algo, Senhor. Deus, que em nome de Jesus, que a gente venha ter uma vida de oração, Pai, não para receber coisas, Senhor, mas para se relacionar contigo, para ouvir a sua voz, para ouvir o que o Senhor quer de nós, para sermos transformados por Ti, para aprendermos a orar, para fazermos, ó Pai, igual o Teu Filho, que se separava, Pai, ele sempre se separava do meio da multidão, do povo, para falar com o Senhor. Jesus, o Filho de Deus, gastava tempo contigo, e a gente tantas vezes não valoriza esse momento com o Senhor. Deus, nos ajuda a orar dia após dia, Senhor, 24 horas por dia, Pai. Quando a gente acordar, nosso primeiro pensamento venha ser o Senhor. Que as circunstâncias não venham, Pai, nos afastar da vida de oração, mas venham nos levar a uma vida de oração diariamente. Que a gente não venha se afastar de se relacionar contigo. Que os nossos pensamentos venham estar no Senhor. Que a nossa vida venha estar no Senhor. E que a cada dia, Pai, a gente venha querer, Pai, falar com o Senhor todos os dias. Que o Senhor venha ser o primeiro a gente contar, Pai, as nossas dores, os nossos medos, os nossos pecados, os nossos temores, ó Pai, mas também as nossas alegrias, ó Deus. Também, Pai, os momentos bons, aquilo que o Senhor tem feito, a gente vem falar contigo, Senhor. Venha ser sempre em primeiro lugar, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e quer se relacionar conosco. Muda, Senhor Jesus, a nossa vida. Muda a nossa mentalidade, ó Pai. Tira as distrações que nos atrapalham de ter um relacionamento contigo. Tira, Pai, as coisas que nos atrapalham, Pai,
de sermos aquilo que o Senhor nos criou para ser, quem o Senhor nos criou para ser. Deus, que em nome de Jesus, que a gente venha ter esse hábito, Pai, de falar com o Senhor. Mesmo que no início, Pai, a gente não sabe muito o que falar, muito o que fazer, Senhor, que o Seu Espírito Santo venha nos ensinar, venha colocar as palavras na nossa boca, venha nos ensinar pelo que orar, como orar, por que orar ou por que não orar por determinadas situações, que a todo tempo nós venhamos ouvir a Sua voz e sermos ensinados diariamente por Ti. Abençoa desde já a nossa semana, Pai, que venha ser uma semana, Pai, de orações radicais, ó Pai. Que a gente venha orar por nós mesmos, ó Pai, que a gente venha orar pelas pessoas, que a gente venha clamar por situações que parecem, Deus, que não tem mais solução, que a gente venha orar com fé no Senhor, no nome de Jesus, para que quando as coisas acontecerem, a gente venha falar, foi o meu Deus que fez. Foi o meu Senhor que fez, a glória toda dele. Então, Pai, abençoa a nossa semana, que a gente vai ter oportunidades de viver orações perigosas, ter oportunidade de ver, Pai, o resultado dessas orações, ó Pai, que a gente venha experimentar coisas extraordinárias essa semana, que a gente venha estar sensíveis à Tua voz e ouvir aquilo que o Senhor quer falar e fazer através de nós. Abençoa, Pai, todas as famílias dessa igreja, Pai, abençoa, Pai, as crianças, os jovens, ó Pai, as adolescentes, Deus, abençoa, Pai, os homens, as mulheres, Deus, as senhoras, Deus, que em nome de Jesus, Pai, que cada um aqui venha crescer e desenvolver de forma saudável no Senhor, te conhecendo, crescendo em Ti, desenvolvendo aquilo que o Senhor quer, Pai, se comunicando, se relacionando contigo, tendo uma vida de oração todos os dias, Deus, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus.